Vai ser minha referência aí, hein? No fundo. É uma alegria muito grande estar aqui hoje, não pelo fato de eu estar aqui, mas pelo fato disso que está acontecendo. Essa semana, como o Juliano falou, organizada pela AME, essas pessoas que estão determinadas em fazer as coisas acontecer, isso é muito legal essa interação das casas, porque isso valoriza muito e a gente desapega de algumas coisas que são viscerais ou passageiras para focar numa coisa que é maior, que é o espiritismo, certo? E esse mês é um mês que a gente fala bastante de um assunto, né? E eu estou aqui para tentar complementar um pouquinho de uma outra perspectiva, dentro do espiritismo, obviamente, mas com uma perspectiva um pouquinho diferente sobre o sentido da vida. E eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês, que é a seguinte: se eu sair aqui nessa porta e virar à direita, eu vou estar no caminho certo? Depende para onde eu vou. Quando a gente está falando de sentido da vida, a gente tem que pensar para onde a gente está indo. Então eu quero trazer um pouco dessa reflexão, mas antes eu quero fazer uma introdução com o nosso amigo Emmanuel, onde no livro Pensamento e Vida, ele fala que que a nossa vida, né, é uma cadeia de vidas ligadas muito grande. Ou seja, nós estamos de alguma maneira interligados. E eu vou dar um exemplo muito simples de entender aqui. Vocês sabem como é que nasce uma tartaruga? No ovinho, a mamãe tartaruga deixa o ovinho lá na praia, vai embora, o ovinho fica lá, a tartaruguinha já sabe como abrir o ovinho, já sabe para onde ela tem que ir. Você quer que eu fique paradinho? Fique paradinho. É meio difícil para mim, mas... O que eu quero dizer com isso? Tem muitos animais que assim que saem do ventre da mãe, eles estão prontos para a vida. O ser humano é diferente. O ser humano é uma das espécies mais frágeis ao nascer, se não a mais. Um bebê sem qualquer auxílio humano, ele não sobrevive. Olha a fragilidade que é esse início de vida corpórea. Daí, isso reforça muito o que Emmanuel diz, que nós estamos numa cadeia de vidas. Ou seja, nós só somos humanos por causa de outros seres humanos. Nós não vivemos sozinhos, nós não conseguimos desenvolver sozinhos. Isso é bastante claro nesse exemplo da criança, que uma criança que nasce sozinha, ela precisa desse auxílio humano, ou seja, nós estamos ligados a isso, ou seja, nós só nos tornamos humanos em razão da assistência, da convivência, da participação de outros seres humanos. Houve há muito tempo atrás uma pesquisa sobre um ser humano ser criado por outros animais, que foi inclusive o que inspirou aquele filme Mowgli, que é o menino lobo lá. E é muito claro como lá, essa pesquisa demonstra que um ser humano, mesmo numa condição onde ele é cuidado, às vezes é amamentado até por um animal, ele perde completamente a capacidade de se comunicar, perde a capacidade de se expressar, perde a capacidade de interação com outro ser humano. Ou seja, ele praticamente deixa de ser um ser humano. Ou seja, para sermos humanidade, nós precisamos um dos outros, nós estamos ligados nessa teia. E a nossa vida está encaixada na vida de... Ninguém nasce sozinho aqui, né? Ninguém é carrapato. Carrapato não tem pai. Então, aquela coisa, a gente depende de outras vidas. E as nossas vidas estão interligadas e sustentadas pela grande vida que é Deus. Tá. Só que, ao mesmo tempo que existe essa força da humanidade, etc., o ser humano é a única espécie capaz de se alienar completamente e perder o sentido da vida.
Nenhum animal perde o sentido da vida, enquanto o ser humano às vezes perde. Então, é interessante essa fragilidade psíquica que tem do ser humano adulto, principalmente. Eu vou falar do adulto porque eu vou fazer uma comparação logo menos. E aqui, falando de vida, a gente precisa classificar minimamente como o que é a vida. E Emmanuel fala que tudo existe. Essa cadeira existe, esse piso existe, essa câmera existe, esse púlpito existe, tudo existe. Mas a vida é a única que é digna, né? A experiência digna da imortalidade. Detalhe, a gente não está falando da vida aqui só corpórea, obviamente. A gente está falando da imortalidade, a gente está falando da vida do espírito. Só que daí o que acontece? A vida, ela tem duas perspectivas a partir daí. A vida que é apenas circunstância, ou seja, as vidas às vezes de um vegetal ou de um animal, e a vida como experiência subjetiva. É como se fosse uma vida externa e uma vida interna. E às vezes essa vida está desincronizada. Vou dar um exemplo. Você pode estar na beira do mar, um lugar extremamente maravilhoso. Imaginem uma praia com águas cristalinas, areia branquinha, fininha, um clima ameno, um olhar deslumbrante. Essa vida externa, na teoria, perfeita, maravilhosa. Só que pode acontecer de encontrarmos pessoas perante uma vista dessa, perante uma ocasião dessa de vida externa, completamente em conflito interior, completamente em desgosto interior, completamente em uma tristeza, numa falta de sentido interior. E isso, hoje a gente se depara muito com isso, com pessoas que estão perante algo maravilhoso, perante uma vida maravilhosa, cheia de recursos e etc., mas dentro elas estão desincronizadas com esse lado externo, assim como o contrário também é verdadeiro. Então, o nosso objetivo, enquanto vivemos, é buscar essa sincronia que existe dessa vida. Fim didático, tá, gente? Quando eu estou falando de uma vida exterior e uma vida interior, é para fins didáticos. A gente não tem duas vidas, tá? Mas é só para esse olhar externo, como eu disse, às vezes um lugar onde está tudo maravilhoso e a pessoa está completamente em tempestade interna, tempestade psíquica. Então tem a ver com sincronizar. E esse sincronizar vale a gente trazer essa premissa de que nós sempre haverá problemas. Se você tiver com a saúde ok, pode ser que você esteja com a vida financeira com problemas. Pode ser, se você não tiver com a vida financeira em problemas, pode ser que você esteja com problemas no relacionamento. Se você não tiver com problemas no relacionamento, pode ser que você esteja com problema com os filhos ou na profissão. Se você não tiver problema em lugar nenhum, você arruma um problema para você mesmo. Não é? O bicho está rachando de rir. É comum isso acontecer. Por que isso acontece? Primeiro, a gente sabe aqui, todo mundo é espírita aqui, né? Tem alguém que não é espírita, que está vindo pela primeira vez? Primeira vez? Tá, mas já ouviu, entende, sabe um pouquinho? Não, tá bom, tudo bem. O que eu quero, que é um termo comum, a gente, no meio espírita, a gente se encontra num mundo de provas e expiações, que é um mundo que ainda tem muito sofrimento. Só que a grande questão aqui é a gente entender para que serve esse sofrimento. Eis a grande questão. Porque depois que a gente entende isso, tudo muda. Então, assim, eu até gosto de dar um exemplo antes. E é bom quando a Sofia está na plateia, porque daí fica fácil de dar o exemplo. Eu falo assim, imagina que a gente acabou de ganhar um violão aqui para doar para alguém. E a gente tem que escolher alguém da plateia para dar esse violão.
aqui tem algumas pessoas que tocam, mas vamos supor que fosse só a Sofia. Vou dar um exemplo. Hipotético. Que nunca ninguém viu. E a gente tem um violão para doar. Para quem vocês acham justo doar esse violão? Para a Sofia? Mas o Marcelo toca violão? O que o Marcelo vai fazer com o violão? Passar para frente. E a Sofia? Vamos supor que a Sofia não tem um violão. Mas daí todo mundo acha justo dar para a Sofia? Alguém não acha justo? Tá. Por que vocês acham justo dar para a Sofia? Porque ela sabe tocar violão. Legal. Mas tem um sentido aí que é mais profundo. O violão, ele foi feito para ser tocado. O violão foi feito para ser tocado. Então é justo que ele esteja nas mãos de quem sabe tocar. Beleza. Meritocracia, vamos dizer, né? Ela merece o violão, porque ela sabe tocar. Quem de vocês aqui merece sofrimento? Ninguém merece, não? Alguma coisa para aprender. Ó, aqui tá a grande coisa. Quando a gente entende o para que serve o sofrimento, a gente olha com perspectiva diferente. O que o senhor falou? Tem alguma coisa para aprender na vida. Aquele que tem alguma coisa para aprender na vida. Ou seja, quando a gente entende para que serve o sofrimento, a gente vai, às vezes, se achar até merecedor dele. Porque a partir do momento que entendemos que o sofrimento serve para contribuir para a gente, para nos ensinar, daí a gente passa a olhar, se eu estou sofrendo e Deus é soberanamente justo e bom, provavelmente eu mereço esse sofrimento. Mas não é merecer no sentido, eu estou sofrendo como algo ruim, é um castigo, uma punição. Não é isso. É entender esse sofrimento como um fim didático. Se você quer aprender matemática, você tem que se colocar à disposição de aprender matemática. Se você precisa ter mais paciência, o que você precisa? De problemas que te auxiliem. Por quê? Daí a gente vai ver sobre o sentido da vida. Se eu não vou resumir, né? Quando a gente olha para o livro dos Espíritos, fala assim lá, qual que é o sentido da vida? Para que o ser humano vem à Terra? Por que a gente vive aqui? Para evoluir. Beleza. Para evoluir você precisa ter paciência? Precisa. Então, os sofrimentos que lhe fazem exercitar a paciência, é bom ou é ruim? Matemática simples. Então, a questão é a gente entender essa questão. Então, a experiência no corpo com os nossos sofrimentos, nesse mundo que a gente se depara com esses problemas, com esses desafios, é porque nós precisamos deles. Ou seja, a experiência do corpo é educativa e precisa de desafios. E desafios aqui, nos desafiar a ser mais pacientes, desafiarmos a desenvolvermos a intelectualidade, desenvolvermos o nosso relacionamento. Vocês sabem, mais do que... Certo? Só que, o que acontece? Hoje em dia a gente depara com uma geração onde nós somos extremamente materialistas. E esse é um dos motivos que às vezes nos faz distanciar ou não entendemos o sentido da vida e o sentido do sofrimento e etc. Já que eu vou ligar todos esses pontos e vocês vão entender melhor. Nessa semana, nesse mês, é muito falado de dados estatísticos, a gente sabe a quantidade de pessoas que têm depressão, a quantidade de pessoas que têm ansiedade, a quantidade de pessoas tristemente se suicidam. A gente vive o século com mais doenças psíquicas antes da história do ser humano. O século com mais doenças emocionais, com mais doenças psicológicas. É o século com mais doenças. Ao mesmo tempo que é a primeira vez na história do ser humano em que temos maior recurso material, em todos os sentidos. Todo mundo aqui tem banheiro em casa?
Alguns de vocês sabem que há 40 anos atrás, 30 anos atrás, não era verdade isso. Você tinha que ir lá fora, aquela coisa toda. Você olha um pouquinho mais para trás, é mais, ou seja, imagina um parto 200 anos atrás. Então, a gente vive nesse tempo onde o materialismo ganhou muita força por vários movimentos, e isso que acaba sendo uma das causas de tantas doenças que eu citei aqui e que a gente se depara. Então, eu trouxe um trecho aqui do livro de Emmanuel também, aonde ele fala muito sobre essa questão da gente prover, da gente buscar as coisas além do material. E ele faz um estudo do trecho evangélico, aonde Jesus fala, não só de pão vive o homem. E nesse trecho evangélico, praticamente todo mundo sabe, Jesus não é só da questão material, é uma simbologia ali ao materialismo também. E ele discorre aqui de forma formidável que não somente de agasalho, não somente o agasalho que protege o corpo, mas também o refúgio de conhecimentos superiores que fortaleçam a alma. Que conhecimentos superiores são esses? O que isso quer dizer? Quando a gente busca esses conhecimentos superiores, ou quando não se busca, por exemplo, um jovem. E eu gosto de falar isso até para cutucar os pais que têm jovens e crianças da evangelização. Quantos casos a gente conhece de um jovem que no primeiro relacionamento, quando termina um relacionamento, não dá conta da dor e suicida? Todo mundo já ouviu um caso semelhante, certo? Infelizmente, é comum. Por quê? Ah, mas não precisa levar na evangelização. Para quê? Vai lá ficar cantando música, ficar fazendo desenhinho de Jesus. Só um parênteses, né, para cutucar nessa questão da evangelização. Isso, muitas vezes, dá uma base e uma força para a criança que não é ensinada na escola. Não adianta a gente ficar treinando uma criança para ir bem. Quando eu digo criança, de criança jovem, iniciando faculdade, coisa do gênero. Mas eles podem ir super bem em Enem, em prova, em vestibular e etc. O primeiro relacionamento, vai lá, não dá conta. O primeiro desemprego, vai lá, não dá conta. A primeira contrariada ou suicida ou arrebenta a outra pessoa. Por essas questões emocionais. E quando a pessoa se enxerga como um amontoado de células, ou seja, só enxerga esse corpo físico que a gente tem aqui, tudo perde o sentido mesmo. Então é fácil tirar, porque assim, estou sofrendo, que parece uma dor insuportável, a gente não devemos menosprezar a dor do outro. Esse jovem com essa dor insuportável resolve tirar a vida por quê? Porque não tem fortalecido o suficiente dentro dele que a morte não existe. Que detalhe, quando a gente fala de suicídio, quando a gente está cada vez mais o espectro aumentando de idade, crianças cada vez mais jovens cometendo esse ato, assim como idosos também. Tem gente aí que chega na casa dos 80 anos fazendo uma atrocidade dessa. Não estou aqui no papel de julgar, nem pelo amor de Deus, muito pelo contrário, a gente tem que parar, etc. Mas o que eu quero dizer aqui é que isso acontece quando não temos fortalecidas essa questão que a doutrina espírita nos traz, dessa imortalidade da alma. Continuando no mesmo texto de Emmanuel, não só a beleza da máscara fisionômica. Para quem fica... Emmanuel escreve bonito, né? Ele é difícil. Isso daí é o botox, é a linha de não sei o que, é o creminho que vocês passam, a plástica na cara. Ou seja, não é só de rostinho bonito.
mas igualmente a formosura e nobreza dos sentimentos. Esses dias, nesse fim de semana, estava em São Paulo, e eu vi um casal com uma criança assim, mas o casal, pensa num casal bonito. Eu me senti até feio perto deles. Bonito. Entraram no carro, sim, a gente estava no estacionamento. Assim que o carro saiu, a moça abriu o vidro e jogou uma latinha pela janela. Na mesma hora eu falei, sou bonito, hein? Até eu me senti bonito. Porque não é só uma questão de beleza exterior. É uma beleza interior, uma beleza de gentileza, uma beleza de saber cuidar do outro, ter gentileza, ter empatia para com o outro. Isso também é para ser desenvolvível por nós. Não apenas a eugenia que aprimora os músculos, ou seja, o bombadão, tá? Não é só ficar forte, bombado. Mas também a educação que aperfeiçoa as maneiras. Não adianta nada você ter um corpo escultural e ser um estúpido com a pessoa que te atende. Ser um estúpido no trânsito. Não somente a cirurgia que extirpa o defeito orgânico, ou seja, que tira o defeito orgânico, arruma o seu maxilar, arruma a barriguinha, mas igualmente o esforço próprio que anula o defeito íntimo. E aqui o espiritismo, é um termo bastante usado, né, quando a gente se fala de reforma íntima, essa questão da gente se observar. O que nós temos para extirpar, para excluir da nossa vida, para sumir da nossa vida como defeitos íntimos? Não é só o físico, não só de pão. Não é só o físico, mas também o interno. Não só o domicílio confortável para a vida física, ou seja, não é só trabalhar para ter uma casa confortável, tudo maravilhoso, mas também a casa invisível dos princípios edificantes em que o espírito se faça útil, estimado e respeitável. Tem gente que acha que ser útil é só estar no emprego CLT. E às vezes, digo mais porque eu já conversei com muitas pessoas nesse caso, às vezes a pessoa aposenta e acha que você não vai trabalhar, não vai fazer mais nada. Deus não para de trabalhar em momento algum. Quem é nós? Eu não estou dizendo para você ir lá trabalhar CLT no supermercado. Não, gente. A gente pode ser útil o tempo todo conosco, com o outro, com a humanidade. Então, às vezes eu dou uma cutucadinha, mas é importante a gente trazer essa reflexão. É importante a gente ser estimado, ser agradável. Tem gente que não faz questão nenhuma de ser agradável. A gente precisa exercitar isso. Não é só sobre ter uma casa, a casa mais linda do bairro, e ser insuportável. Ser respeitável com o outro. Consigo respeitar seu momento de descanso. Respeitar os seus desafios. Habilidades, não apenas os títulos honrosos que ilustram as personalidades transitórias, mas igualmente as virtudes comprovadas na luta objetiva que enriquece a consciência eterna. Ou seja, se ainda a gente está aqui, a gente tem capacidade de estar evoluindo. Seja lendo um livro, seja aprendendo uma nova atividade. Você não precisa aprender uma profissão depois. Mas se você quiser, não há problema nenhum. Você não vai estar perdendo isso. Nós somos espíritos imortais. O espiritismo cansa de... Não adianta a gente vir aqui segunda-feira, tomar 5 passos na semana. Se a gente não colocar em prática tudo isso. E só que daí gera a grande... Por que Deus nos permite a dor? Por que Ele nos permite perder alguém amado? Por que Ele nos permite a doença do corpo, o revés financeiro, os problemas de relacionamento, os problemas físicos que nós nascemos? Por que Ele permite isso? Alguém conhece aqui algum professor
algum bom professor minimamente responsável fazer a prova para um aluno? Por quê? Ele quer que o aluno aprenda, não quer? É o que Deus faz com a gente. Mesmo sendo o maior amor do universo, é por esse amor que Ele nos permite a capacidade de aprender. Por isso que Ele não faz isso conosco. E detalhe, como eu disse anteriormente, a gente precisa entender para que serve a dor. A dor os problemas, as aflições são para nos ensinar. Não existe evolução sem dor. Não existe desenvolvimento sem desafios. Nós precisamos ser desafiados. Eu não estou dizendo desafiado de forma pejorativa, tá? Mas desafiados a sermos melhores a cada dia. Então, assim, a dor é um recurso da evolução para aprimorar e fortalecer a alma. Daí hoje a gente vê que essa questão, nessa geração que a gente vê do analgésico, né? Igual eu falei, imagina um parto há 200 anos atrás, 150 anos atrás. Um dente, um canal no dente. Hoje em dia você está com 36,9 e está tomando antitérmico. A gente vive numa sociedade onde a dor perdeu esse significado, não que a gente já tenha tido ela muito clara para a gente, mas o que eu quero dizer é que essa dor, principalmente física, em todos os sentidos, ela acaba atormentando demais as pessoas. Desde um jovem, desde um adulto, desde uma pessoa mais experiente. Por essas quantidades de possibilidades que a gente tem de amenizar a dor. Eu vou correr aqui um pouquinho. Daí tem uma prece. Mei, psicografada por Chico. Não só teoria excelente, mas também isso aqui é a continuação lá do Emmanuel, perdão. É o finalzinho do texto. Não só a teoria excelente, mas também a prática santificante. Ou seja, como eu disse, não adianta você saber o livro dos Espíritos de cor e não ser gentil. É incoerente. Não apenas nós, mas igualmente os outros. Disse o mestre, nem só de pão vive o homem. Apliquemos o sublime conceito ao imenso campo do mundo. Bom gosto, olha isso aqui é muito interessante. Bom gosto, harmonia e dignidade na vida exterior constituem dever. Bom gosto, harmonia e dignidade na vida exterior é dever. E tem gente que pergunta assim, mas para que arrumar a cama? Aquilo ali tem algo para te ensinar. Para que lavar a louça? Para que fazer isso aqui tão bem feito? Humildade não é sinônimo de desleixo. É outra coisa. Daí você pede alguma coisa para o caboclo fazer, ela faz mal feito. Para que isso? Emmanuel, é nosso, constitui dever, mas não nos esqueçamos da pureza, da elevação e dos recursos sublimes da vida interior. Porque é isso que vai com a gente também. Mas o exterior, a gente está no mundo material, corporal, porque a gente precisa dos recursos que esse mundo nos proporciona. Daí, o Espiritismo é muito lindo porque ele esclarece tudo isso de forma maravilhosa, essa questão interna e externa do ser humano. E daí é uma ferramenta para superarmos ou nos consolar da tristeza, da angústia, da solidão, do abandono, da saudade, do revés financeiro, que nós todos estamos sujeitos. Mas, o Espiritismo é maravilhoso, legal, não sei o quê. Mas, por que ele tira a dor? Vocês acham que o Espiritismo tira a dor? O Espiritismo não tira a dor. Só que ele tira uma coisa que é o que leva a pessoa ao suicídio. O desespero. O Espiritismo tira o desespero. Nós vimos aqui toda semana
estudar o Evangelho, fazer o Evangelho em casa, estudar sobre o Espiritismo, não vai deixar de ter problema no relacionamento, não vai deixar de ter problema às vezes profissional, não vai. Só que quando você se deparar com este problema, e isso reforça aquela questão da evangelização de novo, quando você depara com esse problema, você é muito mais forte, você está muito mais fortalecido, e daí você entende o porquê da dor, porque quando se fala em meritocracia, quando se fala em justiça, fala, não, mas se eu estou sofrendo, é injusto eu estar sofrendo. Só que quando você entende o porquê daquela dor estar ali, a gente consegue aguentá-la. Mesmo doendo, porque como eu disse, o Espiritismo não tira a dor, mas ele tira o desespero, que é o que faz uma pessoa chegar a tomar uma decisão tão drástica. Mas também o suicídio, daí tem uma questão que é o suicídio interior, que é quando a gente perde a autoestima, quando a gente perde a alegria de viver, quando a gente perde a capacidade de nos encantar com as coisas simples, como o nascer do sol, um passarinho, uma flor, uma criança, quando não conseguimos ser gratos pela nossa vida, gratos pelo ar que não nos falta. É importante a gente refletir sobre isso, porque às vezes a gente está vivendo o externo, aquela vida que é, igual eu falei quando eu separei lá didaticamente de novo, essa vida externa e essa vida interna, e a gente está vegetando, porque a gente não consegue mais ter esse brilho, porque a gente... E detalhe, quando a gente chega ao extremo, ninguém sai de uma situação saudável espiritualmente, mentalmente, psiquicamente, para na semana seguinte cometer um suicídio. Ninguém faz isso. É com doses. Como é que chama mesmo quando você vai aumentando a dose? Homeopática. E começa aqui. Começa da gente cuidar de nós para a gente ter uma autoestima melhor. Da gente exercitar a alegria de fazer coisas que nós gostamos. Para não ficar vegetando em vida. Eu vou ter que correr porque eu sempre falo demais. Aqui tem uma prece de meio agora assim. Se um dia te encontrares em situação tão difíceis que a vida te pareça um cárcere sem portas, ora em silêncio e confie em Deus, esperando pela divina providência, porque Deus tem estradas onde o mundo não tem caminhos. A gente vê... Nossa, existem... Na vida de cada um existem situações aqui. Eu vou dar uma ilustração bem simples. A gente teve uma tragédia recentemente do avião, certo? Todo mundo soube do avião que caiu em Vinhedo. Vocês também souberam das pessoas que tentaram embarcar e não conseguiram? Não conseguiu de jeito nenhum. Da pessoa que o pai ligou, filha, não vai porque não é para ir, porque não vai, e pronto, acabou. Sabe essa coisa? Ou perdeu, ou não tinha, queria muito viajar naquele voo. A gente não tem a visão macro da vida. Deus tem. Deus está sob controle de tudo. Então, quando a gente ora, na única oração que Jesus nos ensinou, seja feita a vossa vontade, é porque é bom para nós. Simples assim. Só que a gente precisa ter essa consciência para lidar com isso. Então, e Deus tem caminhos, tem estradas onde o mundo não tem caminhos. E é por isso que a tempestade pode rugir à noite, mas não existem forças na terra que impeçam cada dia a chegada de um novo amanhecer. E o Espiritismo mostra isso para a gente mais uma vez, a cada amanhecer existencial. Isso é simbólico, gente. Ele está falando das nossas múltiplas existências, das tantas oportunidades que nós temos, por mais que essa vida possa parecer desafiadora, num tanto insuportável. Nós somos espíritos imortais. É importante. Vocês entendem que quando a gente tem isso como conceito, tudo muda? E se isso é bom para nós, às vezes a gente tem tanto receio de divulgar, de convidar, de falar sobre isso com alguém.
É claro que, não estou falando, sei lá, uma pessoa que está prestes a cometer um ato contra si e ficar dando aula de espiritismo, não é essa a ideia. Mas quando a gente fala do espiritismo, quando a gente age de maneira que o espiritismo nos mostra, Jesus nos mostra, a gente está fortalecendo isso. Somos espíritos mortais e Deus renova constantemente nossa vida. Confie e lembre-se, você faz parte de uma teia de vidas. Daí reforçando, que eu falei lá no começo, nós estamos nessa teia. A gente não existe sem o outro. Então, se tem alguém aqui que pode ser acometido desse pensamento, busque ajuda. Você já precisou de ajuda para estar aqui. A gente tá todo mundo junto. E nós, numa posição de estar mais consciente, mais saudável, sei lá o nome que vocês queiram dar, é nosso papel servir de apoio, servir de sustento, servir de um ombro. E estarmos atentos com o outro, que é aquilo que Emmanuel fala, não é só olhar para nós, mas olharmos para o outro. Essas coisas têm sinais, gente. Então é importante a gente refletir sobre isso. Aquilo que eu falei anteriormente, um bom professor jamais faria a prova para o aluno, por isso que nós somos acometidos a tantas provas, tantos desafios, para que nós aprendamos. Só uma maneira de Deus, aqui é interessante, só que eu citei, só uma maneira de Deus colocar bênçãos em nossas mãos, se nossas mãos estiverem vazias. O que isso quer dizer? Muitas vezes, antes de nós recebermos uma bênção, antes de nós termos uma oportunidade legal, antes de nós conseguirmos algo, ela é antecedida de uma dor. É igual quando a gente vai fazer uma reforma na casa da gente. Não é no estalar de dedo que a sua casa sai de um estado e vai para outro. Ela passa por um momento de turbulência. É assim a nossa vida. A gente sempre vai passar. Então, se você está nesse momento, às vezes, que está turbulento, que está aflitivo, que está desesperador, continue. Ore. Silencie, porque nós estamos nessa teia. E não é só teia de pessoas encarnadas, não. A gente está numa... Sem entrar para o universo, etc. No nosso planeta. Os espíritos que nos envolvem aqui. Só que às vezes a gente não consegue ouvir enquanto a gente está falando. Numa conversa precisa haver intercâmbio. Então, se a gente quer ouvir, muitas vezes, os espíritos superiores, nossos amigos, etc., a gente precisa silenciar. Importante essa reflexão. Vai me matar, Marcelo. Rapidinho. Resignação. Muitos falam de resiliência, mas resignação. A gente aceitar. Isso também é importante. Algumas coisas. O que acontece? Tem muita gente vivendo de passado. O que acontece se a gente dirigir olhando para o retrovisor? Você bate o carro. Problema. É morte em vida. Quem vive de passado está morto em vida. Resumidamente. Então, e isso muitas vezes é o que acontece, é levar uma pessoa ao desespero. Ela fica vivendo de passado. É claro que às vezes a gente tem que olhar para o passado para aprender com ele. Mas ninguém dirige olhando para o retrovisor. Exemplo claro, uma criança. Vocês já viram uma criança aprendendo a andar, certo? O que acontece quando uma criança cai e chapuleta a cara no chão? O que acontece? Chora, e depois que ela chora? Vocês conhecem alguma criança que caiu, ficou com a cara e tem 15 anos de idade, barba jogada no chão? Criança não faz isso. Por que a gente adulto faz isso? Cai e fica lá, sapecado no chão. Então, a vida é importante a gente ter esse olhar de criança. Por mais que a noite seja sombria, a noite seja desafiadora, sempre vai ter um alvorecer no dia seguinte. E para terminar, eu quero deixar uma frase que na teoria não tem nada a ver com o espiritismo, mas é muito interessante, que é o seguinte:
Que Deus não nos permita morrer enquanto estivermos vivos. Que Deus não nos permita morrer enquanto estivermos vivos. Que não nos permita perder a autoestima, que não nos permita ser medíocre, coisinha pequena, ficar mesquinharia, ficar vivendo pela metade. Jesus fala de vida em abundância, em todos os sentidos, em amor, em beleza, etc, etc. Que Deus não nos permita morrer enquanto estivermos vivos. Obrigado, gente.